Boa tarde, alunos. Vamos iniciar a nossa apostila de língua portuguesa, tá? Essa apostila é do mês de setembro. Nós vamos estudar apenas ela, tá? Como nós não tivemos aula nas semanas passadas, nós vamos começar do início, né? Então, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar o gênero textual notícia. Vamos aprender as características e como se compõe uma notícia e como se escreve uma notícia, né? Então, o que é uma notícia? A notícia é um gênero textual jornalístico. Por quê? Porque ele está presente no nosso dia a dia. A gente encontra ele nos meios de comunicação, nos jornais, tanto escrito quanto falado, né? Então, trata-se, portanto, de um texto informativo. O que é um texto informativo? Que tem como objetivo informar os leitores sobre algo que aconteceu, um fato ocorrido. E sempre o tema é algo atual, né? Então, os temas dentro das notícias são atuais. São os temas para a gente ficar sabendo de algo que aconteceu no Brasil e no mundo, né? E são veiculadas, ou seja, são transmitidas pelos principais meios de comunicação, pelos jornais, sejam eles online ou não, as revistas também, e os meios televisivos também, tanto o rádio, que é o meio de comunicação falado, quanto a internet, que é escrito, enfim, dentre outros. Nós temos vários exemplos, né, desses meios de comunicação. São textos informativos que estão no meio de comunicação e tem como objetivo informar nós, leitores, ele é uma notícia, né? Por esse motivo, a notícia possui um teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, ou seja, porque eles vão descrever o acontecimento. Se foi um acidente, se foi um assassinato, né, eles vão descrever como esse fato aconteceu, né? Quantas pessoas morreram, como foi o fato, enfim, eles vão narrar e descrever o que aconteceu. Então, ele vai apresentar o tempo que aconteceu, se foi durante um dia, se foi durante horas, né? O espaço onde aconteceu, se foi em Canarana, se foi no Brasil, se foi no mundo, né? E quem são as pessoas que estão envolvidas no fato, no assunto, né? Então, quais são as características da notícia? O texto que ele é de cunho informativo, que o objetivo dele é informar, passar informação, é o quê? Ele irá informar sobre algo ou alguma coisa. Por exemplo, foi para cima. Por exemplo, aqui, informar sobre o avanço da pandemia no Brasil. Informar que tem um novo vírus, né, que é o coronavírus. A gente ficou sabendo como? Por causa das notícias, né, das informações que são passadas. Temos também textos descritivos e narrativos ou narrativos, que são aqueles que descrevem os fatos, né, com detalhes, igual aquelas notícias de acidente. Eles geralmente descrevem mais detalhadamente como aconteceu, quem são as pessoas envolvidas e por que aconteceu. Então, eles são textos curtos, né? Uma notícia ela não pode ter muitas páginas, né? Geralmente uma página só ou até menos. Por quê? Para as pessoas não se cansarem ao ler. Se é uma notícia, se o principal objetivo é informar, ele não pode ser muito grande, senão as pessoas cansam e a informação acaba não sendo passada. Então, texto de uma ou duas páginas no máximo. Quando é mais de 2 páginas, geralmente são reportagens, né? A notícia, ela costuma ser uma. São veiculados, como eu disse, nos meios de comunicação. Como é a linguagem desses textos? Ela é formal, é aquela que diz que é a linguagem correta, que não tem uso de gírias, né, e nem indícios de oralidade. O que são indícios de oralidade? São aquelas frases, aquelas palavras que a gente fala mais na oralidade, no dia a dia, na fala, e que não vai para o texto, né? Então, é uma linguagem formal, aquela que a gente diz que é certa, né? É uma linguagem clara. Dificilmente a gente pega uma notícia e não consegue entender o que o autor quis dizer. Porque ela tem que ser uma linguagem clara, que todo mundo tenha acesso e consiga entender a informação passada, né? Ela tem que ser objetiva, direta, não pode ficar rodeando muito, né? Tem que passar a informação. Então, sempre os textos vão vir com títulos, né? Eles são chamados também de manchete. Por quê? Porque a manchete é que vai instigar, que vai fazer com que as pessoas leiam a notícia, né? Por exemplo, os meninos que gostam de futebol. Neymar
é expulso da Champions League. Quem gosta de futebol, com esse título, que não assistiu o jogo, vai clicar na notícia para ler, né? Então, o título ele tem que ser muito chamativo para despertar o interesse de nós, leitores, para lermos o título, para lermos a notícia, certo? Então, eles são textos impessoais, não são colocados em primeira pessoa, como eu. Os fatos sempre são reais, né? Não vai ser fatos ficcionais, eu não vou inventar uma história, porque se eu inventar uma história, ele não vai ser notícia, né? Vai ser uma ficção. Então, os temas são atuais e que acontecem no nosso dia a dia. E como que essa notícia se apresenta? Como que é a estrutura dela? Como que ela é feita, né? Aqui temos um exemplo. Cerca de 13,3 milhões de brasileiros fizeram teste da Covid até julho. Então, essa parte em destaque, em negrito, em fonte maior, é o meu título, também chamado de manchete, porque ela é a parte que dá mais destaque dentro do texto, né? Após o meu título, temos um título auxiliar. O que é um título auxiliar? Ele complementa as informações do meu título, né? Porque o título ele não pode ser muito grande, mais de 2 linhas ele não pode, porque senão fica cansativo, as pessoas não gostam de ler. Então, o meu título auxiliar, ele vai complementar a informação do título, tá? O título auxiliar, ele não é obrigatório. Vocês podem pesquisar que tem notícias que não apresentam o título auxiliar, né? Após o título auxiliar, temos o lead. O que o lead consiste? O lead refere-se ao primeiro parágrafo da notícia, né? Ele tem as informações principais que a gente tem que ter para responder as principais questões da notícia. Por exemplo, quando aconteceu, quem é os envolvidos, como aconteceu. Então, o primeiro parágrafo é a parte principal, né? Por quê? As pessoas não têm muito costume de ler. Se ela lê o título, que não deve ser muito extenso, né, muito comprido, temos o subtítulo também para não cansar. Se no primeiro parágrafo o autor começar a enrolar, não falar aquilo que ele tem que falar, as pessoas vão desistir de ler a notícia, né? Então, o lead é o primeiro parágrafo, tá? O lead é só o primeiro parágrafo. E temos o corpo do texto, que é o restante de toda a notícia, tá? Vamos descendo. Então, quais são os elementos constituintes do texto? Notícias são os seguintes. Como eu falei, o título principal, que ele é também chamado de manchete, costuma ser composto de frases pequenas, atrativas, né? E já no meu título, ele vai revelar qual que é o assunto que eu vou falar, certo? O título auxiliar é complementar, como eu já disse, o título principal, acrescentando algumas informações, mas ele não é obrigatório. O lead, né? Quais são as perguntas que o lead responde? O quê? Então, já no meu primeiro parágrafo, eu tenho que dizer qual fato ocorreu. Imagine eu ler uma notícia, por exemplo, do Neymar, que foi expulso do jogo da Champions League, e se no meu primeiro parágrafo eu nem dizer qual o fato que aconteceu, o que aconteceu, as pessoas vão desistir de ler, né? Então, a primeira coisa a se colocar na notícia que eles colocam é o que fato que aconteceu. O que aconteceu no mundo? Qual a informação? Após isso, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse fato, né? Se é uma notícia, se é um fato que aconteceu, alguém está envolvido, né? Alguma pessoa fez alguma coisa. Então, é isso quem, né? Quando que essa notícia aconteceu? Quando que o Neymar foi expulso do jogo, né? Foi hoje, foi ontem, foi antes de ontem, enfim. Sempre tem um dia e um horário que esse fato aconteceu. Onde aconteceu? Foi em Paris, foi no campo, foi no jogo, se foi uma notícia de acidente, onde esse acidente aconteceu, como que aconteceu e por quê, por exemplo. Se estiverem evidentes, quais são as causas do fato ocorrido, por exemplo, se foi algum acidente, por que houve esse acidente? Os motoristas estavam bêbados, eles dormiram no volante, enfim. Sempre que tem um porquê, tá? E essas notícias, elas vêm geralmente nos primeiros parágrafos, tá? Voltando, tá. O corpo da notícia trata-se de informações propriamente dita.
com as exposições mais detalhadas, né? Se houve vítimas, se tem alguma consequência, são as informações adicionais que vai conter no meu corpo do texto, né? Que é o restante do texto. Então, agora que já sabemos um pouco mais sobre as características da notícia, vamos analisar uma e responder algumas questões. Leia a notícia a seguir. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guias na Grã-Bretanha. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. Né? Então, vocês vão ler o textinho. No último ano, a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Cheung, um menino de 11 anos com dificuldade de audição. Vocês vão ler o restante da notícia, tá? É bem curtinha, bem fácil de entender. Vocês vão responder as questões. Que gênero textual é esse? O texto acima. Que gênero que é ele? Qual o tipo de texto que ele pertence? Ele é uma receita? Ele é uma carta? Ele é um artigo de opinião? O que esse gênero é, tá? B. Como ele está organizado? Ou seja, quais são as partes que compõem esse texto? Se ele tem título, se ele não tem, se ele tem um primeiro parágrafo, se ele não tem, enfim, vocês vão escrever como que ele está organizado, como que o autor escreveu ele. C. Onde foi publicado? Qual é o assunto do texto? Né? Qual que é o assunto principal? Aí vocês vão descrever bem. Né? Que acontecimento recente é relatado nessa notícia? Então, qual que é o acontecimento que aconteceu nos dias mais recentes que está sendo relatado na notícia? F. Por que essa notícia é de interesse público? Né? Ou seja, é de interesse de todo mundo. G. Que elemento presente na notícia mostra que ela foi retirada da internet? Como que eu sei que essa notícia foi tirada da internet e não de um livro, por exemplo? Tá? H. Porque a notícia de internet geralmente apresenta um texto mais curto? Né? Por que vocês acham? Né? Se fosse um jornal de verdade, a notícia seria maior, né? Porque a gente tem páginas e páginas. A notícia que tem na internet, por que vocês acham que o autor preferiu escrever ele de forma mais curta, mais resumida, do que se fosse um jornal de verdade, um jornal escrito, tá? Aí vocês vão marcar a opção, né? Qual é a função da foto e da legenda na notícia lida? Qual que é a função dela? Aí vocês vão marcar um xizinho, né? Ou copiar no caderno. Qual dessas questões que você acha que é a função da foto e da legenda? Por exemplo, eu acho que é mostrar como o cão-guia deve ser ensinado. Então, eu vou marcar um xizinho aqui, né? Ou se eu for copiar no caderno, eu vou copiar toda a minha frase, certo? J. Se no lugar da foto houvesse uma ilustração, ou seja, um desenho, né? O efeito causado sobre nós, os leitores, dessa notícia seria o mesmo? Vamos voltar lá. Por exemplo, aqui, ó. Se em vez de ser uma foto, se fosse uma ilustração, um desenho, teria diferença para nós, leitores? Causaria um impacto diferente para nós? Deixa eu voltar lá. Então, o efeito causado para nós seria o mesmo de uma foto de um menino, de uma criança com problema de visão, com cão-guia. Teria o mesmo impacto do que, por exemplo, eu colocasse uma imagem, um desenho? Vocês vão me explicar, certo? Então, aqui, vocês vão fazer mais essa, tá? Vamos analisar mais uma notícia? Porto de Pecém, em São Gonçalo do Amarante, está bloqueado. Motoristas estão bloqueando o acesso ao Porto de Pecém. Automóveis não podem sair ou entrar e se aglomeram no local destinado à pesagem das cargas. Né? Tem uma foto aqui para vocês verem. Em São Gonçalo do Amarante, o acesso ao Porto de Pecém está bloqueado, tá? Mais uma notícia bem curtinha. Vocês vão responder as questões, né? Por exemplo, essa aqui são questões de múltipla escolha, ou seja, vocês vão marcar um X. Quem for fazer no caderno vai copiar somente a alternativa correta, né?
Qual que é a finalidade da notícia? Ou seja, para que essa notícia foi escrita? Qual que é o porquê dele? Qual que é o motivo? Todo autor escreve um texto com alguma finalidade, né? Com algum motivo para escrever. Vocês vão marcar qual alternativa que vocês acham correta, certo? A2 também, vocês vão marcar só apenas uma, né? Ou copiar a que vocês acham correta. A3 também vão marcar. E A4, onde o protesto... Opa, deixa eu botar. Onde o protesto está sendo realizado, qual que é o local, né? E A5 também é de marcar. Se for marcar, marca. Se não, copia a questão que vocês achem correta, tá, pessoal? Somente essas hoje. Qualquer dúvida é só me perguntar. São textos fáceis, tranquilos, tá? Não deixem de fazer. Vão valer 5 presenças, tá? Somente até essa. E amanhã a gente termina o resto, tá?